Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de ação rescisória, uma ação específica prevista no Código de Processo Civil que tem uma finalidade bem peculiar, que é rescindir, modificar, alterar a coisa julgada, formal e material, que nós estudamos no vídeo anterior, né? Nós falamos da coisa julgada e vimos que a coisa julgada tem dois aspectos bem importantes, né? Que é a indiscutibilidade e a imutabilidade, né? Em coisa julgada, como regra, não se mexe. Mas uma das exceções em que nós podemos alterar o conteúdo do que já transitou em julgado é essa hipótese da ação rescisória. A ação rescisória já começa por aí, ó. É uma ação, não é recurso. Então, a ação rescisória não tem natureza recursal, não está lá no rol dos recursos do CPC. A ação rescisória é uma ação originária e é uma ação originária dos tribunais. Ela começa no tribunal, né? Embora não seja recurso, não vá ter origem recursal, ela tem o seu início, o seu começo no tribunal. E é lá que ela vai ser apreciada, processada e julgada também. Prazo. Qual que é o prazo da ação rescisória, pessoal? No artigo 966 até o artigo 975 do CPC, tem toda a disposição do Código sobre a ação rescisória. E uma das disposições é sobre o prazo. O prazo da ação rescisória é bem específico também. 2 anos, prazo decadencial de 2 anos. 2 anos a contar do quê? Qual que é o termo inicial? Termo inicial da ação rescisória é o trânsito em julgado da decisão de mérito que vai ser atacada pela ação. Então, se transitou em julgado a ação hoje, dia 20 de maio, dia 19 de maio de 2020, a contar de hoje que transitou em julgado, e não a partir de amanhã, que é o dia seguinte, né? A partir de hoje, eu tenho exatos 2 anos para ajuizar essa ação sob pena de perder o direito de fazer isso, né? Então, cuidado. Eu reforço muito essa questão que o termo inicial começa na data do trânsito em julgado, porque muito já se discutiu sobre qual é o termo inicial. Porque vocês lembram que a contagem dos prazos no CPC obedece a seguinte regra, né? A gente exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Para a ação rescisória, não figura dessa forma. A contagem é diferente porque o Código diz expressamente que se conta a partir do trânsito em julgado. Então, se transitou em julgado hoje, 19 de maio de 2020, eu tenho a partir de hoje, que já é o primeiro dia do prazo, exatos 2 anos para fazer a distribuição, né, o protocolo da minha ação rescisória. Por que é rescisória, né? Esse nome é ação rescisória, porque tem o intuito de rescindir, de quebrar, modificar, alterar uma sentença ou uma decisão de mérito. Por que eu falo sentença ou decisão? Porque não é só a sentença que é atacável por ação rescisória, né? Pode ser uma sentença, pode ser uma decisão do tribunal, pode ser uma decisão monocrática de um relator num processo no tribunal, que tenha julgado mérito, né, obviamente, pode ser uma decisão interlocutória, né, no bojo de um processo civil, agora com o novo CPC, a gente tem essa possibilidade de uma decisão interlocutória de mérito. Não é sentença, não vai ser atacada por apelação, vai ser por agravo, e ainda assim ela pode pôr fim a uma questão de mérito do processo. Essa decisão, que não é sentença, também é atacável por ação rescisória. Mas cuidado, a gente fala de ação rescisória como se fosse uma ação que possa modificar qualquer coisa julgada, qualquer sentença, qualquer decisão, mas não é bem assim. Só cabe ação rescisória nas hipóteses expressamente previstas no CPC. E onde é que está isso? Onde é que estão essas hipóteses? Estão lá no artigo 966 do Código. Ele traz um rol que a doutrina entende como taxativo, ou seja, é só o que está ali e nada mais, em que há algumas possibilidades, né? Por exemplo, hipótese de fraude, se descobriu que o processo tramitou com fraude, que as provas são falsas, que o juiz foi corrompido, que teve concussão, que foi cometido crime de prevaricação, né, pelo juiz, ou que de alguma forma aquela sentença ou aquela decisão de mérito violou uma norma jurídica. Então, são as hipóteses mais comuns e mais peculiares, né? Se acontecer uma dessas situações, eu que fui parte daquele processo e que percebi que essa sentença, essa decisão, esse acórdão está viciado por uma dessas
situações, eu posso manejar uma ação rescisória para essa finalidade, de rescindir uma sentença, uma decisão, um acórdão que tenha vício, que tenha nulidade grave e que possa ser modificada, né? É a tal da relativização da coisa julgada que nós vimos na aula passada, né? Que em princípio coisa julgada tem os dois aspectos de imutabilidade e indiscutibilidade. Estamos vendo agora que a ação rescisória é capaz de mitigar esses dois quesitos aí da coisa julgada, tá bom? Ação importante, hein? Até mais, gente!